Obrigada. Hoje você vai simplesmente, eu posso dizer o seguinte, ou você vai acabar com a polêmica, ou você vai aumentar a polêmica, porque ela vai falar de jejum. Vocês já ouviram falar numa história de jejum intermitente, que é um jejum que a gente pode fazer por horas, ou treinar em jejum? Hoje a doutora Andressa vai responder se é bom ou se é ruim. É isso? É isso mesmo. Por onde começamos? É com você que eu já vou... Só falta a minha cadeirinha para eu assistir a aula. Sim, ó, prestando atenção. Só para contar pro pessoal de casa que eu realmente estudei para essa pauta. Olha, muito. Fui colocada na frigideira por vocês para essa pauta que foi... Procurei evidências científicas do que a gente tem sobre treinar em jejum, sobre o que é fazer em jejum, sobre esse esquema do jejum intermitente, o que tem hoje, que é o esquema 16-12, que é o mais famoso, que é come durante 8 horas e jejua por 16 horas, e tem um esquema também que é o 5x2, que é você faz uma alimentação normal por 5 dias e em 2 dias na semana você faz uma dieta extremamente restrita, em torno de 500 ou menos calorias, que é semelhante como se fosse um jejum. Eles advogam mais ou menos isso. Então, eu fui buscar as evidências científicas do que a gente tem, do que é o jejum. Então, eu acho que vale a pena a gente começar sobre o que é o jejum. A gente tem um vídeo, a gente tem slide. Você quer começar pelo seu slide ou pelo vídeo? Eu acho que vale a pena a gente começar pelo vídeo e depois a gente segue pro slide, que eu acho que é bacana para quem está em casa entender. O vídeo tá no ponto, vamos colocar na tela. O que acontece, então, quando o nosso corpo está em jejum? Perfeito. Então, esse vídeo eu achei muito bacana. É um vídeo que conta que quando o nosso organismo está em jejum, Carol, a gente está no estado de alerta. Então, todo o sangue ele é direcionado para os órgãos vitais, que é o nosso coração, né? Então, e os nossos pulmões. Então, na verdade, tudo que é direcionado, os nossos pulmões que entram em contato com as toxinas, que entram em contato também com o nosso ar, que são responsáveis pela nossa respiração, o nosso organismo ele acaba levando com que esse fluxo sanguíneo ele seja direcionado não do nosso estômago e não do nosso trato gastrointestinal, mas ele vai então para os órgãos vitais. Que interessante. Que é cérebro, hemácia, retina, coração e pulmão. E, consequentemente, é conhecida que acontece como se fosse uma limpeza dos órgãos do trato gastrointestinal. Mas por que acontece essa limpeza? Porque, na verdade, eles vão estar vazios, eles vão estar com poucos nutrientes. E quem vai suprir a glicose para o resto do funcionamento do nosso corpo, dos nossos rins, da filtração desses rins? O nosso fígado e a reserva de glicose que a gente vai estar estocada no nosso fígado e na nossa gordura. E isso, então, procede. Então, toda vez que a gente fica em jejum, ele busca ali uma glicose que a gente já tem. Já tem estocada. Então, o que a gente precisa entender, quem é que está em casa, que a gente tem uma série de mecanismos para poder ficar em jejum, porque a gente já fica naturalmente em jejum quando a gente dorme, né? Então, a gente tem um período que varia entre 6 a 12 horas, que a gente naturalmente todo dia fica de jejum. E a gente tem níveis, como se fosse níveis de alerta, degrauzinhos de escada. Primeiro, a gente tem a glicose que está estocada no nosso fígado, depois a gente tem uma glicose que vai estar um pouquinho mais guardada como fonte de gordura e depois a gente tem o quê? A proteína dos nossos músculos como fonte de energia. Então, são graus de utilização de energia, porque nosso corpo não pode parar. Entendi. Então, quando a gente está em jejum, é um estado de alerta que o corpo passa a direcionar essa energia para o próprio funcionamento dos órgãos vitais. Mas aí te pergunto, doutora Andressa, se neste momento que nós estamos em jejum, ele trabalha dessa forma fisiologicamente, sem a gente fazer nada, naturalmente ele está fazendo isso? Para quem então quer perder peso, o jejum não é vantagem? Aí é que tá, aí é que foram várias teorias sendo nos últimos anos desenvolvidas, baseada no uso de jejum para perda de peso. Então vamos lá. O que acontece no primeiro momento? Quer mostrar já suas bolinhas? Quero sim. Tem bolinha, tem um monte de coisa aqui na mesa hoje. Então assim, se puder botar o meu primeiro slide de fundo, que eu acho que daí ajuda a gente qualquer coisa. A gente está só arrumando os slides para ele entrar no formato que a gente vai ter aqui. Vamos para a mesinha, daqui a pouco o slide vai entrar. Então assim, quando a gente fica de jejum, então a primeira coisa que acontece, eu botei os hormônios aqui para baixo. Esse aqui foi no último programa que a gente apresentou pro pessoal de casa, né? Lembra, Carol? Cortisol. Cortisol, do estresse. E aí a gente tem GH, tá aqui, tá?
E a gente tem também, sabe o quê? Adrenalina. Adrenalina. Tá? A gente tem 3 hormônios super importantes que são liberados no momento que a gente está de jejum. Esses 3 hormônios são hiperglicemiantes. O que eles fazem? Eles vão fazer com que haja uma estimulação no nosso fígado para que seja liberada o quê? Tananã. O que está na sua mão aqui? Glicose. Então, o que a gente tem? Entra em jejum, o nosso corpo libera GH, adrenalina e cortisol. Tá. E aí, o que acontece? Esse fígado, ele tem glicose estocada como forma de glicogênio. Esse glicogênio é uma longa cadeia de glicose. Tá. Ela é quebrada e essa glicose vai ser utilizada para o nosso organismo como fonte de energia. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é bom, isso é fisiológico, isso é ok. normal, isso Ok. é normal. E isso vai acontecer nas primeiras horas de jejum. Tá. Quando a gente precisa, por exemplo, que o músculo contraia, que um cérebro funcione, porque é que tá. O nosso cérebro, eu brinco que ele é um carro flex. Só que ele é um carro flex que ele gosta só de gasolina, ele não gosta de álcool. Ah, tá. Então, ele gosta só de glicose, ele não gosta de combustível que vem de gordura, ele não gosta de corpos cetônicos que vem de gordura. Tá. Quem está em casa vai lembrar das dietas cetogênicas, dietas que vêm dos corpos cetônicos. Então explica corpos cetônicos para a gente retomar tudo. Então vamos lá, o que são os corpos cetônicos? São quando a gordura é quebrada para liberar energia, para virar a glicose, ela não é quebrada em glicose, ela é quebrada em corpos cetônicos, que aí eles vão atravessar a nossa corrente sanguínea, vão no fígado e aí vão ser transformados em glicose. Entendi. E só que esse trajeto, eles podem também ser utilizados pelo cérebro como fonte de energia. Tá. Só que muito raramente, porque o organismo ele prefere o quê? Glicose. Entendi. Então, existe uma preferência do nosso carro flex que gosta mais de gasolina, que gosta mais de glicose, pela glicose. O nosso corpo é queimador de glicose, Entendi. preferencialmente. Por quê? Pois que os nossos hormônios hiperglicemiantes, adrenalina, GH e cortisol, eles vão, e glucagon também, que vai entrar também aqui, ele vai ajudar o nosso corpo a manter sempre o nível de glicose alto na corrente sanguínea. Então, agora eu continuo com uma dúvida. Vamos colocar o primeiro slide? O primeiro slide está pronto, né? Depois desse, que é o que tem a primeira informação. A gente vai chegar no treino em jejum, gente. Calma que nós vamos... precisa o que estão esperando é isso. entender um pouquinho. É o depois desse. É o depois desse, porque como ele afeta o nosso metabolismo, Exatamente. é este aqui. Tudo bem, isso eu entendi que é uma coisa até interessante. Agora, o problema é fazer isso muitas vezes, é como se a gente fizesse com que a máquina do nosso corpo toda vez tivesse que quebrar e fazer tudo o que você falou, que não é o natural de todo momento. O que acontece, Carol, é o seguinte, o organismo da gente, ele tem um tempo que ele vai gastar esse glicogênio que está acumulado no fígado. Tá. Isso, ele demora... Tem estudos que falam de 12 horas até 3 dias. E aí existe essa passagem para que a gordura passe a assumir como queimadora de gordura e geradora de glicose. Então Tá. é assim, o nosso organismo ele vai começar, gastei toda a glicose, vou passar a queimar gordura. Não é bem assim. Não é bem assim não é bem que funciona. assim. Existe toda uma tentativa do organismo de gerar energia para se manter. Então é assim, eu tô queimando mais glicogênio, mas eu já comecei a queimar gordura e no meio do caminho eu tô queimando músculo também. Porque ele guarda um pouco de gordura, porque ele sabe que pode não entrar. Exatamente. Entendi. Porque isso aqui é muito lento. Essa quebra de gordura é que, eu não sei se o pessoal de casa tá conseguindo ver, isso aqui é gordura. Vamos botar aqui, ó. Já vou aqui no copinho. Que fica mais Essa é a molécula, essa é a de gordura. Essa é a ação, é como se representasse toda a quantidade de gordura que a gente tem no corpo. Tá. Para quem está em casa, é importante visualizar o seguinte, a gente tem muito estoque de gordura. Se a gente Muito, for né? pensar em caloria, todos nós temos. A gente aguenta períodos de atravessando o deserto ao longo da evolução humana, graças ao estoque de gordura que a gente tem. Tá. O músculo, ele guarda muito menos energia do que a gordura que a gente tem. É só a gente lembrar, 1 grama de proteína tem 4 calorias, 1 grama de gordura tem 9. Então, estrategicamente para o organismo, é muito melhor ele guardar gordura do que guardar a músculo, proteína, entendi. do que ele guardar a proteína. Então, para o organismo, ele queimar gordura, pensa que ele vai querer queimar gordura? Que é nada. Que é nada, ele queima mais fácil, ele queima carboidrato, ele queima músculo. Então,
estrategicamente falando, até ele começar a queimar gordura, que é um processo mais lento, ele está queimando um pouco de músculo, Que Carol. o músculo tá aqui, ó. Exatamente, que o músculo tá aí. Agora, vamos colocar uma perguntinha do público, porque já chegou. Esse é o músculo. A gente já vai continuar falando deles e do treino em jejum. Vamos lá. Perguntinha na tela do Caio, sempre assiste o programa. Um beijo, querido. Treino pela manhã e não consigo comer logo que acordo. O que posso fazer para evitar treinar em jejum? Então, antes de responder a pergunta dele, que ele está perguntando o que ele pode ingerir, diga, é bom ou ruim treinar em jejum, doutora Andressa? Emagrece mais rápido, seca mais rápido ou não? Então vamos lá. Diga. Gente, ela dá risada, ela fala, veja bem, eu vou explicar tudo pra você. Veja bem, por tudo que eu li, por tudo que eu estudei, não, gente, não é bom treinar em jejum. Não vale a pena? Não vale a pena. Essa é a sua postura. Ok, a gente gosta de ouvir. E olha, médico que vem aqui e coloca assim, olha, tem um monte de opinião por aí. Eu estou garantindo, na minha opinião, cientificamente, não compensa. Não compensa. Pelo que eu li, pelo que eu estudei, não vale a pena. Vocês querem ouvir a explicação agora? Claro! Então vamos lá, Vamos lá. Pega aqui um músculo, Carol. Músculo. Gente, eu bolei, queimei meus neurônios para bolar um músculo para vocês. Olha que bonitinho o músculo. Então vamos lá. Pega o músculo assim, ó, gente, o músculo contrai, tá? Então isso aqui é um músculo contraindo. Olha que bonitinho, vamos virar assim, ó, tá vendo? Tá. Isso aqui é um esquema do músculo contraindo. Tá. Como é que funciona uma contração muscular? Uma contração muscular funciona baseada, Carol, em glicose. Tá. O músculo só contrai se a gente tem glicose. No repouso, quando a gente não está fazendo atividade física, o músculo, ele usa os ácidos graxos, ou seja, alguma energia que vem de gordura. Mas quando a gente usa contração muscular, ele usa energia proveniente da glicose. Tá. Se é uma energia rápida, é o que a gente chama de anaeróbica. Tá. Se é uma contração que é moderada, ou então um exercício que é moderado e um pouco mais prolongado, ele usa aeróbico, mas mesmo assim ele usa o quê? Glicose. Tá. Quando a gente treina em jejum, a gente já exauriu qual estoque? O estoque de glicose que estava do fígado. Uhum. Até o momento em que a gordura vai assumir como geradora de corpos cetônicos para passar pelo fígado, para virar glicose, para chegar na sua contração muscular, gente, quanto tempo isso demora? Quanto? Demora muito tempo, demora quase, mais ou menos, eles falam para quase mais de 2 a 3 horas para isso ter uma chegada efetiva de glicose. Até lá, você já fadigou. É o que eles chamam do maratonista, da fadiga do maratonista. Fadigar é péssimo, quem pratica atividade física sabe. Fadigar é ruim. Então, o que eu li? Eu vou contar para vocês o que eu li até agora. Então, assim, para quem quer perder peso, sim, perde-se muito peso ficando em jejum. Por isso que existem muitas dietas que orientam o jejum. Por quê? Vocês já imaginam? Você já gastou toda a glicose. Aí o corpo vai lá atrás. O corpo já vai atrás da gordura. Perde-se muito peso. Dietas cetogênicas fazem perder muito peso. Mas quando você tem uma demanda de... Gente, pensem no elástico, pensem na energia que a gente precisa para contrair um músculo. É glicose. É glicose que o músculo queima. E se a gente fica em jejum, quem está tentando definir, quem está tentando ter um pouco de massa muscular também não vai conseguir. Exato. Aí olha só, Carol, você tem mais um extra na sua mão. Tenho. Então olha só, como é que funciona uma hipertrofia muscular? O que é hipertrofia muscular? É ganho de fibra muscular. Então, você quer ganhar fibra muscular? Então, em vez de uma fibra muscular, você vai ganhar 2. Como é que você ganha 2? Tendo energia e proteína para construir. Então, como é que você ganha força? Com 2 fibras musculares contraindo em vez de uma. Ou então, 3 fibras musculares contraindo em vez de uma. E para isso precisa energia, comer. Precisa glicose, precisa proteína. E precisa um pouco de gordura boa. O jejum não te fornece isso, porque depois você vai precisar regenerar o quê? A fibra rompida no teu trabalho muscular. Agora, eu tenho uma pergunta, vamos só então complementar pro Caio, que ele deixou a pergunta do que ele pode comer. Ela explicou então o que é treinar em jejum, no caso dele, ele tem treinado em jejum porque ele não consegue comer nada. O que você indicaria para ele comer logo de manhã? O que eu oriento é assim, para quem tem alguma dificuldade, pelo menos comer um carboidrato simples associado a um carboidrato
muito complexo. Então, por exemplo, uma fruta com pelo menos uma torradinha integral, que daí a gente fornece o simples com o complexo. Ou então, aqueles sachês de glicose de rápida absorção com uma torrada integral. Ou então, uma fruta com, por exemplo, uma tapioca com um pouco de chia. Então, a gente pode fazer esse jeito de conjugar. Agora, de forma alguma, tentar evitar ao máximo você treinar em jejum, por conta desse mecanismo que eu expliquei. Agora, a minha pergunta é a seguinte, do que eu li e já ouvi a respeito do jejum intermitente, como é que a gente pode dizer? Algumas pessoas defendem que uma vez na semana, pelo menos, ou até duas, como você explicou que é o tipo que eles fazem, nosso corpo, nossa mente, tudo, a gente volta ao período paleo, isso tem muita relação com a dieta paleo, até em produção hormonal, porque, vamos pensar, naquela época que a gente acredita que tudo funcionava muito bem, né? Que não tinha sobrepeso, porque eles tinham que caçar, sair da caverna, não tinha muita oferta de alimento. Não tinha oferta de alimento. Isso. Passavam um tempo em jejum. Isso. E se exercitavam para conseguir esse alimento, eles estavam em jejum e tal. Dormiam no horário certo, acordavam no horário certo, e que esse jejum intermitente pode melhorar a condição hormonal. Isso procede, doutora Andressa? Não tem diferença de perda de peso. Não muda? Não muda. Eu peguei os estudos, eles fizeram estudos comparando pessoas que comeram na dieta mediterrânea, que é aquela dieta em que a gente tem legumes, verduras, peixes e gorduras monoinsaturadas, como por exemplo o azeite, que é aquele estilo de vida mediterrâneo, e pessoas que fizeram a dieta intermitente. E eles viram que não existe diferença. O que eu quero dizer para quem está em casa? Os estudos científicos, eles servem para a gente comparar e dizer se um método é melhor que o outro ou se ele é inferior. Inferior ele não foi, mas também não foi dito que ele é melhor. Então, o que eu acho assim, precisamos de mais estudos para dizer se o jejum intermitente, por algum acaso, ele vai ser melhor. Mas assim, a gente sabe que pelo menos ele não é inferior à dieta mediterrânea. Então, a gente também não sabe se ele pode ser pior, mas por enquanto a gente não tem como dizer se ele é melhor. Não dá para dizer, olha, fique em jejum, faça o jejum intermitente que vai ser ótimo. Não dá para dizer isso hoje. A gente não tem isso. A gente tem bons estudos comparando com dieta mediterrânea. O que a gente tem é estudos de não inferioridade. Então, inferiores eles não são, até o momento. Aí, te pergunto, se a pessoa quiser perder peso com uma certa rapidez, mas quiser continuar saudável e fizer um treino na semana em jejum, isso é ruim? Tecnicamente sim, Carol, por conta do rendimento que essa pessoa vai ter nesse treino. O que a gente sabe? Pela chance dela fadigar mais rápido e pela construção dessa fibra muscular no período pós-treino. Fibras musculares, elas precisam de uma grande quantidade de glicose também para se reconstruírem depois. A fibra muscular ela é feita de aminoácidos. Aminoácidos que são os bloquinhos de tijolos que formam uma proteína. Então, a partir do momento em que eu preciso de energia para construir eles, eu preciso ter proteína ingerida e eu preciso ter energia, glicose para poder fazer essa ligação. Se eu não tenho isso, eu não vou ter uma construção adequada. É o que eu falo para os meus pacientes, que às vezes tem dificuldade de comer proteína. Se você não tem um bloco estrutural para construir um organismo, eu não tenho como ter uma plenitude de desenvolvimento de massa muscular, que é muito importante, inclusive, para eu manter o meu metabolismo na sequência. Então, assim, quando a gente fala exercício é bom para queimar caloria na hora que está fazendo, ótimo, mas ele também é sensacional para manter a sua queima de caloria no momento que você está em repouso. Perfeito. Então, a gente está aqui, eu estou queimando caloria, mas eu queimo um pouco mais porque eu me exercitei ontem à noite. Entendi. Isso é muito importante, mas por que isso? Porque eu comi depois que eu me exercitei, eu tenho regeneração muscular e eu mantive uma taxa metabólica basal mais alta, ou seja, eu estou gastando um pouco mais nas horas sequentes, até 48 horas depois do meu exercício, porque eu estou em estado alimentado. Quem está em casa precisa entender um pouquinho a diferença do estado alimentado, que é o estado que você não precisa estar passando o jejum, e isso é muito importante para o organismo para ele se permitir uma queima calórica maior. Mas não quer dizer que vai comer um belo gigante prato. Não, é a regularidade da refeição. Perfeito. Para a gente fechar, doutora Andressa, se tiver mais uma perguntinha, se você quiser colocar, você me avisa. Porque eu conheço as meninas que adoram as pautas da doutora Andressa e fazem muitas perguntas pertinentes. Não, gente, me perguntem depois pelo Face, já colocou. Insta. Renata já colocou. Beijo para você, lindona. Quando estamos no momento platô
de emagrecimento? Ficar em jejum ajuda para dar um start no metabolismo? Excelente pergunta. Olha, isso passou pela minha cabeça, mas eu vou fechar com uma pergunta minha que eu acho que alguém em casa vai se identificar. E aí, doutora Andressa? E aí que, assim, a ideia não é essa, tá, Renata? Eu fiz uma pauta sobre platô, lembra? Lembro que você falou, né? Não é isso, a gente tem que mudar, então... A gente tem que mudar o estímulo, né? Então, assim, a gente muda o estímulo alimentar e a gente muda o estímulo de exercício. Quando a gente entra no efeito platô, é porque a gente entra no equilíbrio entre perda energética e ganho energético. Então, quando a gente entra no efeito platô, se a gente entra em jejum, a tendência do nosso metabolismo é lentificar um pouco mais, porque a gente também vai ter uma perda de massa muscular concorrente com essa questão do próprio jejum, né? Perfeito. O jejum, ele é poupador. Sim. Né? O estado alimentado, ele é perdedor. Porque né? ele tem que digerir tudo aquilo, ele faz o corpo para funcionar. Exatamente. Então, a ideia, na verdade, quando você entra num estado de platô, é você mudar o estímulo. Você muda o estímulo alimentar, então você você avalia melhor a tua alimentação e você muda o estímulo do exercício. Então, mas então eu faço musculação, eu vou pro crossfit. Eu faço uma corrida na open, então eu vou alternar. Eu vou para uma bicicleta, vou para um spinning. Você muda o teu estímulo. Que inclusive para alternar fibra muscular que está sendo estimulada. Gente, isso é muito importante, porque aí é que tá. Você está tendo um estímulo em uma direção de fibra e a fibra do lado às vezes não pode estar tão estimulada, então você muda o estímulo. Para estimular tudo. Perfeito. Pra gente fechar, doutora Andressa, ela é demais, muito boa né? a pauta, né? Sensacional. Vocês entenderam, né? Então é para não treinar em jejum. Por favor, e é para não gente. ficar em jejum, porque não está cientificamente comprovado que faz bem. Deixa eu falar, se tiverem dúvidas, eu sei que isso é um assunto super controverso. Polêmico. Eu botei no meu Insta, teve um monte de gente que ficou, mas fulano disse, fulano aquilo. Então, gente, por isso que nós estamos falando. Existem várias visões, vários segmentos. Exato. E várias coisas que alguns médicos acreditam e pesquisam, e outros. Então é assim, para a doutora Andressa estar aqui em rede nacional dizendo isso, é porque ela estudou muito. E se você quiser depois disponibilizar, se você... Sim, eu tenho artigos, gente. Ela tem para disponibilizar. Eu acho que isso é fantástico. Aí você também lê e a gente tira essa conclusão. Mas pra gente fechar o seguinte, você já ouviu aquela história? Tá com fome, bebe água. Não. Você já ouviu essa história? Não. Tá com fome, só bebe pra gente água, finalizar, eu vou pegar a grelina, eu vou ficar com a grelina na mão. Lembra da grelina? Fecha com a grelina. Por favor. Então, assim, gente, a grelina é um hormônio que ele aumenta quando a gente tá com fome. Ele antecipa a refeição. Tá. Então, não adianta encher o estômago de água que a grelina não diminui. Não, então tem que ter nutriente no estômago. Então, por favor, tá com fome, faz uma alimentação saudável. Pega a grelina e põe a grelina lá embaixo. Lá embaixo. Por favor. Nada de beber água. Nada de beber água, por favor. Come direitinho, essa história, por né? favor, por favor. Eu já ouvi essa história, por isso que eu quis perguntar. Então, agora fechamos o assunto, essa opinião da doutora Andressa Heimscher, que é endocrinologista, está sempre aqui. Chegaram muitas perguntas no nosso Insta, depois eu sei que você responde com todo carinho. Quem quiser, vai seguir a doutora Andressa no Insta, @endocrinologia em dia. E no Facebook também, curta a página Endocrinologia em Dia, você já acompanha todo o trabalho, textos maravilhosos. E isso aqui é uma posição com estudos científicos. Quando a gente fala de medicina, eu concordo com você. Eu tenho também esse lado de acreditar naquilo que a gente lê depois de estudos. E estudos, claro, baseados em estudos, como vocês dizem, estudos Duplo confiáveis. certo, randomizados, indexados, é isso que a gente quer, Exatamente, né, de lugares que são confiáveis. Obrigada mais uma vez. Adoro você. Pode deixar, eu nunca tinha treinado em jejum e agora que eu não vou treinar mesmo. Isso aí. Beijo.